Olá, povo querido, povo abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue derramando as ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que neste momento eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Que o Senhor Deus, Ele continue abençoando a sua vida mais e mais. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui um texto para a nossa meditação, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Glória a Deus. Queridos, sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo uma pandemia, e como eu disse, quantas pessoas estão se esfriando, quantas pessoas estão, podemos dizer até mesmo, abandonando a fé. E aqui nós vemos um texto muito conhecido por todos nós, por todos os amantes da palavra de Deus. Eu quero começar dizendo para você: não pare de lavar as redes, porque com certeza um novo dia está amanhecendo. Porque, querido, um dia ele tem 24 horas. E a cada dia que passa parece que as horas estão avançando com mais rapidez. Os dias estão se abreviando. Seja sincero. Parece que, às vezes, antigamente a gente conseguia fazer várias coisas, a gente conseguia fazer tudo num dia, e agora, né, não está sobrando tempo para nada. Mas, querido, eu quero dizer para você que a cada dia que passa, a volta do Senhor Jesus, ela é iminente.
ela está clara para cada um de nós, para todos nós que conhecemos a palavra de Deus. E nós vemos aí, com o avanço da tecnologia, a rapidez da informação, está tudo caminhando em passos largos, queridos, né? Jesus está mais próximo de voltar do que nós imaginamos. E a realidade é que é um momento em nossa vida que parece que o tempo está avançando tão rápido, né? Mas está tão rápido, que quando as coisas vão muito bem conosco, parece que quando nós sofremos alguma decepção, nós temos alguma perda, algum fracasso, aí parece que as horas não passam, parece que o tempo congela. Quando a gente está passando por uma situação difícil, parece que as horas, os minutos, os segundos não passam. E muitas das vezes com isso o que nós vemos é que a derrota, a tristeza, a mágoa, o fracasso ficam martelando na mente. E quantas das vezes você está passando por uma luta, você está passando por um sofrimento, e muitas das vezes você coloca a sua cabeça no travesseiro, o sono não vem, a noite não passa, a angústia começa a tomar conta de você. E muitas das vezes passamos por situações e muitas das vezes começamos, de repente, a culpar as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós pegamos esse texto aqui, irmãos, nós vamos ver que isso aconteceu com Pedro. A palavra de Deus vai dizer claramente. O texto que nós lemos, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele saiu à noite para pescar juntamente com os outros pescadores. E a Bíblia aqui vai dizer que eles não conseguiram apanhar um peixe. Não apanharam peixe nenhum. E aí nós vamos ver que, de repente, eles retornam. E pelo fato deles não apanharem nada, eles voltam decepcionados, eles voltam tristes. E de repente até mesmo tentando buscar uma resposta para o que aconteceu, não entendendo nada, irmãos. Porque eles eram pescadores. E como pescadores, eles sabiam, a respeito da maré alta, da maré baixa, quando estava bom, quando estava ruim. E a palavra de Deus vai dizer aqui, que no versículo 2, que eles voltam e eles começam a lavar as redes. E aqui, querido, nós vamos ver aqui, a palavra de Deus vai dizer, no versículo 2, que quando Jesus se aproxima, Jesus ele viu 2 barcos. Eram 2 barcos que estavam ali, irmãos. E que, segundo a história, esses 2 barcos pertenciam a Pedro e os seus, talvez, sócios. Então, querido, nós vamos ver que não se tratava de 2 barcos que estavam por perto. Porque, segundo os historiadores, nessa época, querido, existiam cerca de 4.000 embarcações na Galileia. Então eu começo a ver aqui nesse texto que Jesus ele não escolheu o barco de Pedro por falta de opção. Mas eu aprendo aqui nesse texto que Jesus escolheu o barco de Pedro de forma seletiva, ou seja, ele escolheu sabendo por que escolhia.
Eu quero começar dizendo e profetizando na tua vida, querido. Deus te escolheu e Ele sabe por que Ele te escolheu, aleluia. Ele te escolheu, querido. Querido, seguindo aqui os passos de Jesus, nós vamos aprender que as nossas escolhas têm que ser seletivas. Tem que ter uma razão, um objetivo. E sabermos quem está sendo participante dessa escolha. Porque nós vamos ver que Jesus, ele tinha um propósito. Então aprenda, entenda que escolhas sem propósitos são como sementes dentro do bolso, ou seja, não serve para nada. Você tem que saber quem escolhe para ser seu amigo. Oh Jesus, aleluia. Você tem que saber quem escolhe para andar do seu lado. Quantas pessoas, quantas moças escolhendo rapazes para namorar e estão fazendo péssimas escolhas. Entenda, querido, que em nossas vidas, as escolhas que fazemos, ela não pode ser de forma aleatória, porque senão você vai correr sério risco. Eu aprendo aqui, irmãos, que Jesus ele poderia escolher qualquer um daqueles barcos. Mas eu aprendo aqui também que quando Jesus escolhe o barco de Pedro, é porque ele tinha um propósito específico para Pedro. Torno a te dizer, Jesus te escolheu. Ele tem um propósito específico para a tua vida. Entenda que quando ele te escolheu para uma vida de vitória, de conquista. Deus não te criou para uma vida de derrota. E nós vamos ver aqui que quando Jesus escolhe Pedro, o propósito de Jesus para Pedro era fazer dele um discípulo, querido. Tanto que nós vamos ver que lá no finalzinho ele vai dizer, que ele agora seria pescador de homens. No versículo 10. A palavra de Deus, querido, vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 14, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Entenda, querido, que Deus não te escolheu à toa. Quando Jesus te chamou para caminhar com Ele, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Quando Jesus te chamou, o chamado de Jesus na sua vida foi o mesmo chamado que Jesus fez na vida de Pedro. Fazer de você discípulo. Repare que aqui no texto, ele pediu o barco de Pedro. Agora, irmãos, repare aqui uma coisa. Quando Jesus chega ali, repare que ele viu Pedro, A Bíblia vai dizer aqui que os pescadores, eles estavam lavando a rede. Por certo, querido, eles estavam lavando aquela rede frustrados. Porque eles estavam arrasados porque eles não tinham pescado nada. Talvez aqueles homens estavam se sentindo os piores dos pescadores.
Eles estavam tristes, abatidos, aborrecidos. E aqui nós vamos ver que Jesus chega para eles e pede o barco dele. Nesse momento eu quero que você entenda que, por pior que seja a nossa situação, por pior momento que você esteja passando, Jesus sempre vai ver algo que Ele vai nos oferecer, que nós podemos oferecer. Naquele momento ali é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, me empresta o teu coração. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você agora? Me empresta o teu coração. Porque a palavra de Deus, ela diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Então, nesse momento, eu quero dizer para você, empresta o teu coração, para que Jesus possa trabalhar nele. Empresta o teu coração, abra o teu coração para Jesus, para que o Senhor possa trabalhar nele. Talvez você está com o coração triste, abatido, amargurado, cheio de mágoa, cheio de tristeza. E o Senhor Jesus, Ele vai entrar, Ele vai trabalhar no seu coração. Nós vamos ver aqui, eles estavam lavando as redes. Queridos, as redes eram em formato de sino, né? Com pesos de chumbo, ali nas extremidades, que quando os pescadores lançavam as redes ao mar, elas afundam para capturar os peixes. Então, querido, os pescadores, né, eles puxam a rede com uma corda, arrastando os peixes, os restos, né, de vegetação que muitas das vezes se prende ali. Então é por isso que quando eles acabam a pescaria, eles precisam lavar essas redes. Mas repara que aqui, querido, né, a Bíblia vai dizer, eles estavam lavando as redes. E por certo, querido, com certeza, eles tentaram mais de uma vez. Eles não fizeram isso uma única vez, não. Então eu entendo que o ato de lavar as redes significava que aquela noite de trabalho havia terminado. Que eles não iriam voltar mais. Eles já estavam lavando a rede. Eu entendo que nada poderia ser mudado ali, além das circunstâncias, né? Então eu vejo aqui nesse texto que quando eles estão lavando a rede, então estava significando que naquela noite nada de bom havia acontecido. Eles estavam lavando a rede, não havia motivo para se alegrar. A noite havia sido uma derrota. Naquela noite a mesa talvez estaria vazia porque a provisão não chegou. Aquela noite, irmão, significava que as redes nas mãos de Pedro, elas não foram capazes de vencer os obstáculos. As redes nas mãos de Pedro, elas não foram capazes de gerar o suprimento das necessidades. Aquela noite, querido, significava que mesmo Pedro tendo conhecimento de pescador, mesmo ele tendo uma larga experiência na pescaria, não foi suficiente para que ele pudesse pegar os peixes. Talvez naquela noite, querido, ou com certeza naquela noite, naquele momento ali,
Eles estavam tristes, cabisbaixos. Naquele momento ali, naquela noite, o orgulho iria dar lugar à vergonha. Talvez naquele momento ali a força daria lugar à fraqueza. Naquele momento ali a alegria daria lugar à tristeza, querido. Quando nós vemos aqui o versículo 12, estavam lavando as redes, significava que aquele quadro, ele não poderia ser mudado. Mas o que eu acho interessante, que esse era o pensamento deles, que não tinha jeito, que nada poderia mudar aquela situação. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus pede o barco. E aqui, talvez naquele momento, no pedido de Jesus, eles param de lavar a rede. E parece que eu vejo, querido, parece que Jesus naquele momento está dizendo para eles, olha, esse dia ainda não terminou para mim, e muito menos para vocês. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você? Talvez no dia chamado hoje, você amanheceu com propósitos, com sonhos, com objetivos. E talvez o dia já vai terminando e você não vê esses sonhos, esses propósitos se concretizando. E talvez você já está perdendo a esperança de que algo aconteça na sua vida no dia de hoje. Mas segundo a sua perspectiva, talvez não vai acontecer. Mas mediante essa palavra eu quero dizer para você que me ouve agora. Oh, aleluia. Jesus está dizendo, olha, ainda não acabou. Eu tenho um propósito na tua vida. Aleluia. Aleluia. Talvez, querido, essa dificuldade que você está enfrentando no dia de hoje, eu quero dizer para você que esse obstáculo está tentando parar você. Mas eu quero dizer, eu não sei a luta que você está passando, mas faça dessa luta um motivo para você crer que é possível vencer. Querido, eu quero dizer para você, pare de lavar as redes, porque ainda não é o momento, ainda não é o fim. Olha o que diz o versículo 3, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Irmãos, entenda uma coisa, querido, você que me ouve, quero que você entenda, não há milagre sem que haja fé para tentar mais uma vez. Mas repare que Jesus pediu que ele afastasse um pouquinho da terra. Então entenda uma coisa, era necessário sair da terra firme. Queridos, entenda uma coisa, assim como Deus disse para Noé, entra na arca, assim como Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche, assim como Deus disse para Josué, passa esse Jordão. Ei, assim como Jesus disse, assim como Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Assim como Deus disse a Jacó, volte a Betel. Assim como Deus disse a Davi, vá a Ziglac, pois a vitória é sua. Assim como Deus disse a Elias, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Assim como Deus disse a Jonas, vá para Nínive.
Ei, assim como Deus disse para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Eu quero dizer para você neste momento que Deus está dizendo para mim e para você que nós temos que nos afastar. Talvez você pergunte, pastor Wanderson, me afastar de quê? Se afaste de coisas que estão nos tirando a fé. Se afaste de pessoas que estão tirando a sua fé. Se afaste de pessoas que querem te destruir. Se afasta de lugares que não é para você estar, queridos. Porque quando eu leio esse texto, eu aprendo que Pedro estava arrasado, Pedro estava emocionalmente frustrado, aborrecido, triste, decepcionado. Mas de repente alguém diz para ele assim, olha, me empresta o seu barco. Vamos para o meio do mar, porque Jesus está dizendo assim, olha, vamos lá, vamos sair daqui, eu quero ir para lá. E ele começa a pregar, eu quero pregar. Querido, seja sincero, quando nós olhamos esse texto, o início de Pedro lavando as redes, triste, cabisbaixo, né? Porque ele não pescou nada. Talvez Pedro, como no popular que dizemos aí, ele poderia chutar o balde. Mas eu entendo, irmãos, que é justamente nesta hora que Jesus chega. E ele está dizendo para mim e para você, tira o foco do problema. Pare de olhar para o seu problema. Começa a clamar. Vai com calma, querido. Ei, entenda que Jesus é a solução dos seus problemas. Não se desespere. Vai dar tudo certo, querido. Vai dar tudo certo. Não murmure, eu não sei o que você está passando. Vai dar tudo certo. Se acalma. Quando você pega a palavra de Deus, você vai ver que foi o que Elias fez com a viúva. Imagina, querido. A palavra de Deus, ela diz que o profeta chega para aquela mulher e ele diz para ela, olha, me traz um bocado de pão na tua mão. A Bíblia vai dizer que ela diz assim, olha, eu não tenho nada além de um punhado de farinha na panela e um bocado de azeite na botija. Eu vou preparar ali para mim, para o meu filho, um bolo, nós vamos comer, vamos. Aí o profeta, ele vira para ele e fala assim, olha, não temas. Como assim? Aí ele vai dizer, olha, faz primeiro para mim, depois para você e teu filho. Pois a tua panela, na tua panela a farinha ela não vai acabar. E nem o azeite vai acabar da tua botija. Querido, olha só. Aquela mulher, a princípio nós vamos ver que ela estava esperando comer, talvez o que lhe restava ali, e morrer. Ela não tinha mais esperança, porque foi ela mesma que disse, eu vou comer o meu filho e vamos morrer, vamos esperar a morte. Mas através de um ato de fé, quando o profeta disse isso para ela, você conhece o texto. Então, nesse momento, é o que Deus está dizendo para mim e para você, tenha fé. Tenha fé. Querido, você pode não ter nada, mas já é o suficiente para Jesus fazer um milagre. E nesse texto aqui nós vamos ver que o que Pedro tinha naquele momento, além de um barco, uma rede vazia, né? Talvez ainda ele estava lavando as redes, talvez ali naquela rede ainda tinha um pouquinho daquela sujeira do mar.
Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus vira para ele e fala assim, olha, vamos para o mar. E aí, quando eles vão, Jesus ainda manda eles, né, lançar as redes. Está aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, olha só que Jesus, ele ordenou, ele mandou que eles lançassem a rede. E eles já tinham feito isso, querido. Aí, no versículo 5, Pedro, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Eu aprendo aqui nesse texto, irmãos, que Pedro, ele, nesse momento aqui, talvez ele passou ali à noite com os outros pescadores, mas eu entendo que Pedro, ele não tinha ainda, irmãos, experimentado o poder de Jesus. Ele conhecia Jesus de ouvir falar. Assim como Jó, quando a palavra de Deus fala em Jó capítulo 42, versículo 5, te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Querido, só vive milagre quem enxerga Jesus com seus próprios olhos. Quando você conhece Jesus porque alguém está falando dele para você, é uma coisa. Quando alguém fala do milagre dele, você ouve falar que Jesus fez um milagre na vida da pessoa. Só que quem já vivenciou o milagre de Jesus é que sabe verdadeiramente o que é viver o milagre. Então, querido, quando você conhece Jesus com seus próprios olhos, é porque você sabe o milagre que ele está fazendo na tua vida. Então, sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Olha aqui o que Pedro disse. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, mas sobre a tua palavra, algumas traduções estão assim, lançarei a rede. Sobre a tua palavra. Repare que quando Pedro obedeceu a palavra de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele muda o quadro, ele muda a história. E um novo dia está amanhecendo. Então eu quero dizer para você que quando nós somos obedientes à palavra de Jesus, o salmista vai dizer no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então eu entendo aqui que agora, aquele dia significava que algo extraordinário aconteceu na vida de Pedro. Eu aprendo aqui que, mediante a obediência à palavra de Jesus, agora havia motivo para ele se alegrar, querido. Talvez se a noite foi a derrota, o dia agora era de vitória. Agora, naquele dia, a mesa estaria farta. Aleluia. A abundância chegou naquele momento. As redes, nas palavras de Jesus, venceram os limites de escassez de peixes. Agora nós vamos ver que as redes, na autoridade de Jesus, vão garantir o suprimento, a necessidade
daqueles homens. Agora, nós vamos ver que a vergonha perdeu espaço para a honra. Nós vamos ver que agora a tristeza, ela sucumbiu diante da alegria. A fraqueza sumiu diante da força de Cristo. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, querido, aqueles homens não estavam mais decepcionados. Aqueles homens agora estavam alegres. Queridos, entenda. Quando você olha esse texto, e mediante a história, nós sabemos que esses 11 eram pescadores. Como eu disse no início, eles tinham experiência de pesca. Então, a pergunta é, talvez Jesus voltou para o mesmo lugar que eles estavam. No mesmo lugar onde eles jogaram as redes e não pegaram nada. Mas agora, mediante a palavra de Jesus, mediante a ordem de Jesus, eles jogam as redes no mesmo lugar. E agora, eles levantam, puxam as redes. E as redes estavam lotadas de peixes. Querido, talvez a gente possa se perguntar, aonde estavam esses peixes? Com certeza, querido, esses peixes estavam no mar. Os peixes, na realidade, sempre estiveram ali. Mas sabe qual é a diferença, irmãos? É que na primeira tentativa, Pedro foi sem Jesus. Na segunda tentativa, Pedro foi com Jesus. Na primeira tentativa, Pedro usou seus conhecimentos. Mas na segunda, Pedro foi debaixo de uma palavra profética do próprio Deus. Na primeira tentativa, eu aprendo que Pedro foi a escuridão. Mas na segunda, Pedro foi a luz de Cristo. Na primeira tentativa, Pedro foi pela força do seu braço. Mas a segunda, Pedro foi pelas mãos de Cristo, aleluia. Na primeira tentativa, querido, Pedro foi cheio de si, foi cheio de eu. Eu sou experiente, eu sei. Mas na segunda, Pedro foi cheio de Deus. Na primeira tentativa, eu aprendo que Pedro foi no poder da rede. Mas na segunda tentativa, Pedro foi no poder de Cristo, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Querido, eu entendo que os peixes sempre estiveram ali. A questão é que onde Jesus está, querido, não somente o vento, o mar vão obedecer a Jesus, mas também as aves dos céus, os seres terrestres, os peixes, tudo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ei, se lembra das palavras? Todo poder me foi dado. Aleluia. Oh, Espírito Santo, querido, deixa eu te falar. Talvez até aqui você tenha tentado com a sua força. Talvez até aqui você tenha tentado porque você já é experiente. Mas repare, Pedro foi mediante a palavra de Jesus. Então, neste momento, eu quero dizer para você, quando você for fazer algo,
Vá mediante a palavra de Deus. Olha aqui. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Perdão, eu estou lendo aqui o versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. Querido, eu quero dizer para você, enquanto Jesus não der a última palavra, enquanto as trombetas não tocarem, não pare de lavar, não pare para lavar a rede. Aleluia. Eu quero dizer para você, continua lançando a rede ao mar. Continua lançando a rede ao mar da vida, meu irmão, porque os peixes estão lá. Não pare para lavar as redes, porque eu estou profetizando na tua vida que um novo dia está amanhecendo e Jesus manda você lançar a rede mais uma vez. Talvez, querido, no dia de hoje, talvez você lançou a rede, cheio de expectativa, cheio de sonhos, esperançoso. Mas talvez o dia não terminou ainda e você está igual Pedro, frustrado, cansado, abatido, triste. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus ele está dizendo para você, sobre as palavras dele. Comece a obedecer as palavras de Jesus. Que a partir do momento que você obedecer as palavras de Jesus, você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Creia, querido. Creia que o milagre vai acontecer na tua vida. Amém? Creia. Porque eu creio em milagres. Eu sou prova viva de um milagre. Depois, você pode assistir um vídeo que eu postei lá no meu canal do YouTube, que você possa se inscrever. Você vai ver o milagre. Eu coloquei lá um vídeo, irmãos, em 2016. Eu, a minha esposa e o meu filho. Nós sofremos um acidente de carro. Vê lá. O nosso carro deu perca total. Quem olhava, nós caímos de cima de uma ponte. O carro destruiu todo. Quem olhava lá de cima e via o carro, olhava perplexo e eu me lembro que alguém ainda gritou lá de cima, sobreviveu alguém? Eu olhei para cima e disse assim, graças a Deus, nós estamos vivos. Eu, a minha esposa e o meu filho. Você pode conferir nesse vídeo que eu postei lá no YouTube. Eu tive apenas um corte no ombro. Eu coloquei a foto lá e meu filho teve apenas um cortezinho pequeno na perna. Porque eu creio em milagre e eu sou prova viva de um milagre. Então eu estou profetizando nesse momento o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não pare para lavar a rede. Talvez você que está me ouvindo aí agora, eu quero dizer para você que a palavra final não é do médico. A palavra final não é do advogado. A palavra final é de Deus. Se Deus não deu a palavra final, Ele ainda vai fazer um milagre na tua vida. Amém?
Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.